Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu tenho uma narrativa que vai mexer profundamente com o coração de vocês, uma história sobre segundas chances, sobre o poder transformador do amor e sobre como às vezes o destino nos surpreende de formas que jamais imaginamos. Vamos conhecer Eduardo, um homem poderoso que recebe uma notícia devastadora dos médicos, uma sentença que mudaria completamente sua perspectiva sobre a vida. E também conheceremos Clarice, uma mulher batalhadora que luta contra o tempo em uma corrida pela própria sobrevivência. O que eles não sabem é que suas vidas estão prestes a se cruzar de uma maneira extraordinária, uma decisão que revelará segredos do passado e despertará sentimentos que pareciam perdidos para sempre. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que comenta, compartilha nossas histórias e faz parte desta família incrível. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Aperte esse botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. E agora me contem, de qual cidade vocês estão nos ouvindo neste momento? Deixem aí nos comentários, adoro saber de onde vem nosso carinho e onde nossas histórias chegam. Bem, agora que estamos todos acomodados, vamos começar nossa jornada. Preparem o coração, porque esta história vai nos levar por caminhos inesperados de amor, sacrifício e esperança. Eduardo Henrique Monteiro acordou naquela terça-feira de março como em qualquer outro dia dos últimos 20 anos de sua vida. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Ele tomou seu banho gelado, vestiu um dos 15 ternos idênticos que tinha no closet e desceu para tomar o café que a empregada já tinha preparado. Aos 42 anos, Eduardo era dono de um império imobiliário que valia mais de 2 bilhões de reais. Tinha apartamentos em Nova York, Paris e Dubai, mas sua rotina era tão vazia quanto o apartamento de cobertura onde morava sozinho em São Paulo. Ele mastigava a torrada integral sem sabor, enquanto revisava os números da empresa no tablet, quando seu celular tocou. Era Dr. Marcelo, seu médico particular, com um tom de voz que Eduardo nunca tinha escutado antes. Eduardo, preciso que você venha ao meu consultório hoje mesmo. É sobre os exames que você fez na semana passada, disse o médico, e algo na respiração dele fez o estômago de Eduardo se contrair. O trajeto até o consultório nunca tinha parecido tão longo. Eduardo dirigia seu Porsche pelas ruas de São Paulo, enquanto tentava não pensar no que podia ser. Ele sempre foi um homem que controlava tudo na vida, desde os 15 anos, quando começou a trabalhar na empresa do pai, até os 30, quando assumiu completamente os negócios da família. Eduardo nunca deixava nada ao acaso, planejava cada movimento, cada investimento, cada decisão. Mas naquele momento, pela primeira vez em décadas, ele sentia que estava perdendo o controle de alguma coisa, e essa sensação o deixava com uma angústia que crescia a cada semâmetro que se aproximava do prédio médico. Quando finalmente estacionou no subsolo e subiu até o 10º andar, suas mãos estavam suando de uma forma que ele não lembrava desde a adolescência. Dr. Marcelo era amigo de Eduardo há mais de 15 anos, tinha sido colega de faculdade de seu irmão mais velho e nunca tinha demonstrado nervosismo ao conversar com ele. Mas quando Eduardo entrou na sala, viu que o médico evitava olhar diretamente nos seus olhos. Eduardo, senta aí, por favor. Vou ser direto com você porque sei que é assim que você prefere, disse Dr. Marcelo, apontando para a poltrona de couro em frente à sua mesa. Eduardo se sentou e cruzou as pernas, tentando manter a compostura empresarial que sempre carregava. Mas por dentro, sentia como se estivesse prestes a desmoronar. O médico abriu uma pasta com vários papéis e suspirou fundo antes de continuar. Os exames mostraram que você tem um câncer no pâncreas, Eduardo. É um tumor grande e já se espalhou para outros órgãos. Pelo que vemos aqui nos resultados, você tem cerca de 90 dias de vida. Talvez um pouco mais se responder bem ao tratamento, mas não posso te dar falsas esperanças. As palavras do Dr. Marcelo ecoaram na cabeça de Eduardo como se ele estivesse dentro de um túnel. 90 dias, 3 meses, 12 semanas. Por alguns segundos, Eduardo não conseguiu processar a informação, como se seu cérebro tivesse desligado completamente. Ele que sempre teve resposta para tudo, que sempre soube exatamente o que fazer em qualquer situação de crise, ficou ali sentado em silêncio, olhando para as mãos que tremiam ligeiramente. Tem certeza? Foi a única coisa que conseguiu perguntar,
e sua voz saiu mais fraca do que ele gostaria. O Dr. Marcelo acenou com a cabeça e mostrou os resultados dos exames, explicando cada número, cada mancha nas imagens, cada indicador que confirmava o diagnóstico terrível. Eduardo escutava as palavras técnicas, mas sua mente estava em outro lugar, lembrando de todas as coisas que tinha deixado para depois, de todos os momentos que tinha perdido, correndo atrás de dinheiro e poder. Quando saiu do consultório 2 horas depois, Eduardo sentia como se estivesse caminhando em câmera lenta. O mundo continuava funcionando normalmente ao seu redor. Pessoas correndo para trabalhar, carros buzinando no trânsito, vendedores gritando nos semáforos. Mas para ele, tudo tinha perdido o sentido de repente. Ele entrou no carro e ficou ali parado por quase meia hora tentando organizar os pensamentos. 90 dias para viver. O que uma pessoa faz quando descobre que tem apenas 90 dias de vida? Eduardo sempre acreditou que ia viver até os 80, 90 anos, como seu avô. Sempre achou que tinha tempo de sobra para fazer as coisas importantes, para encontrar alguém especial, para ser feliz de verdade. Mas agora, aos 42 anos, ele descobria que o tempo tinha acabado antes mesmo de começar a viver realmente. Durante o trajeto de volta para casa, Eduardo começou a pensar em tudo que tinha construído ao longo da vida. Prédios, shopping centers, condomínios de luxo espalhados por todo o país. Tinha uma fortuna que poderia sustentar 10 gerações da família Monteiro, mas quando tentava lembrar de um momento de felicidade verdadeira, sua mente ficava em branco. Os casamentos que tinha tido foram todos por interesse. Mulheres que se interessavam pelo seu dinheiro e status social. Os amigos eram todos colegas de negócios que provavelmente nem iam sentir sua falta quando ele morresse. A família? Bem, a família Monteiro era conhecida por ser fria e calculista, e Eduardo tinha aprendido desde pequeno que demonstrar sentimentos era sinal de fraqueza. Sua mãe, Dona Margarete, ia ficar triste pela aparência, mas provavelmente já estava pensando em como dividir a herança entre ele e os irmãos. Foi então que uma imagem apareceu na mente de Eduardo, uma lembrança que ele tinha guardado no fundo do coração há mais de 20 anos. Clarice. Ela tinha 17 anos na época, cabelos castanhos que brilhavam no sol, olhos cor-de-mel que pareciam enxergar direto na alma dele. Eduardo tinha 18 anos e estava no último ano do colégio particular mais caro de São Paulo, enquanto Clarice estudava numa escola pública do outro lado da cidade. Eles se conheceram num projeto social que a escola dele fazia todo ano para melhorar a imagem da instituição, e foi amor à primeira vista. Durante 6 meses, Eduardo viveu a época mais feliz da sua vida, escondendo de todos que estava namorando uma menina pobre. Clarice era diferente de todas as garotas que ele conhecia. Era genuína, carinhosa, sonhadora. Ela queria ser enfermeira para cuidar das pessoas, enquanto as meninas da classe social dele só pensavam em casar com homens ricos e viver de aparências. Mas a felicidade durou pouco. Quando Dona Margarete descobriu o namoro, fez um escândalo que Eduardo lembrava até hoje como se fosse ontem. "Você vai jogar tudo fora por causa dessa garota da favela?" gritou sua mãe, enquanto o pai dele ficava em silêncio, mas com uma expressão de nojo no rosto. A família toda se juntou contra Eduardo. Ameaçaram tirar dele a herança, expulsar da empresa, cortar todas as regalias que ele tinha. Eduardo era jovem, não tinha experiência de vida e cedeu à pressão. Terminou com Clarice por telefone, sem nem ter coragem de olhar nos olhos dela. Disse que tinha sido apenas uma brincadeira, que nunca ia se casar com alguém como ela, palavras cruéis que ele se arrependeu no segundo seguinte que saíram da sua boca. Clarice chorou tanto que Eduardo escutou os soluços dela através do telefone, até ela desligar na cara dele. Foi a última vez que conversaram. Agora, 24 anos depois, Eduardo se perguntava o que tinha acontecido com Clarice. Será que ela tinha conseguido realizar o sonho de ser enfermeira? Será que tinha se casado, tido filhos, sido feliz? Durante todos esses anos, Eduardo tinha pensado nela em momentos aleatórios, sempre se perguntando como seria a vida dele se tivesse tido coragem de enfrentar a família. Talvez estivesse casado com ela, talvez tivessem filhos, talvez fosse realmente feliz em vez de ser apenas rico e poderoso. Mas agora era tarde demais para pensar no que poderia ter sido.
Eduardo tinha 90 dias de vida pela frente e, pela primeira vez em décadas, quis fazer alguma coisa que realmente importasse, alguma coisa que fizesse diferença na vida de alguém antes de partir para sempre. 3 semanas se passaram desde o diagnóstico, e Eduardo tinha tentado de tudo para colocar ordem nos pensamentos. Tinha passado noites inteiras acordado, olhando para o teto do quarto, pensando no que fazer com o tempo que restava. Tinha considerado viajar pelo mundo, conhecer lugares que sempre quis visitar, mas a ideia não fazia sentido quando se está sozinho e morrendo. Pensou em doar todo o dinheiro para a caridade, mas isso parecia uma forma fácil demais de limpar a consciência. O que Eduardo realmente queria era encontrar uma maneira de fazer algo significativo, algo que tocasse a vida de alguém de verdade. Foi por isso que decidiu continuar indo ao hospital, fazer os exames de rotina, mesmo sabendo que não havia muito que os médicos pudessem fazer por ele. Pelo menos ali, cercado de pessoas lutando pela vida, ele se sentia menos vazio do que na mansão onde morava sozinho. Era uma quinta-feira chuvosa de abril, quando Eduardo chegou ao Hospital São Lucas para mais uma bateria de exames. Ele tinha escolhido aquele hospital público, em vez de ir para uma clínica particular, porque queria estar perto de pessoas reais, pessoas que estavam lutando contra a morte sem ter os recursos que ele tinha. Eduardo estava caminhando pelo corredor do 3º andar, vindo do laboratório onde tinha feito exames de sangue, quando viu uma mulher de uniforme branco tropeçar e cair no chão bem na frente dele. Ela estava carregando uma pilha de prontuários que se espalharam pelo corredor e, quando tentou se levantar, cambaleou e caiu novamente. Eduardo correu para ajudá-la, segurando o braço dela enquanto ela tentava se recompor. — Está tudo bem? A senhora se machucou? Perguntou Eduardo, mas quando olhou para o rosto da mulher, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era Clarice. Mesmo depois de 24 anos, mesmo com o rosto mais magro e os cabelos mais curtos, mesmo com as rugas de expressão que não existiam quando ela tinha 17 anos, Eduardo reconheceu imediatamente os olhos cor-de-mel que tinham assombrado seus sonhos durante todos esses anos. Ela estava olhando para ele com uma expressão confusa, tentando enfocar o rosto dele, mas Eduardo viu que ela estava com dificuldade para se concentrar. — Eu estou bem, obrigada, disse Clarice com uma voz mais fraca do que Eduardo lembrava, tentando se soltar do apoio dele e juntar os papéis que tinham caído no chão. Mas Eduardo percebeu que ela estava tremendo e suando frio, sinais que ele tinha aprendido a reconhecer depois de semanas frequentando o hospital. — A senhora não está bem. Vou chamar um médico, disse Eduardo, mas Clarice balançou a cabeça rapidamente. — Não precisa. Eu trabalho aqui. Sou enfermeira. Foi só um pouco de tontura, acontece às vezes. Eduardo ajudou Clarice a se levantar e a juntar os prontuários, mas notou que ela estava fazendo um esforço imenso para parecer normal. As mãos dela tremiam quando pegava os papéis, e ela precisava se apoiar na parede para não cair novamente. — Por favor, deixe eu chamar alguém para ajudar, insistiu Eduardo. Mas nesse momento, uma outra enfermeira apareceu no corredor e correu em direção a eles. — Clarice! O que aconteceu? Você desmaiou de novo? Perguntou a colega, e Eduardo notou a palavra de novo, que confirmava suas suspeitas de que aquilo não era a primeira vez que acontecia. A outra enfermeira, uma mulher mais nova chamada Amanda, começou a verificar os sinais vitais de Clarice ali mesmo no corredor, enquanto Eduardo ficava observando, sem saber o que fazer. Era surreal estar ali, depois de tantos anos, vendo a mulher que ele tinha amado mais do que qualquer coisa na vida, claramente doente e precisando de ajuda. Amanda convenceu Clarice a ir até a sala de emergência para ser examinada, e Eduardo as seguiu a uma distância respeitosa, não conseguindo se afastar. Ele se sentou na sala de espera e ficou observando através da porta de vidro, enquanto um médico examinava Clarice. Depois de 1 hora, Amanda saiu da sala com uma expressão preocupada no rosto e foi até o balcão de enfermagem. Eduardo se aproximou discretamente e escutou ela conversando com outra colega sobre o estado de Clarice. Ela está cada vez pior. Não sei por que insiste em continuar trabalhando. Os rins dela estão falhando completamente. Ela precisa de transplante urgente, mas você sabe como é a lista de espera no sistema público, disse Amanda, suspirando profundamente. E ela ainda tem um filho pequeno para sustentar. Trabalha dupla jornada aqui no posto de saúde do bairro.
Vai acabar morrendo de tanto se esforçar. As palavras de Amanda ecoaram na cabeça de Eduardo como um eco doloroso. Clarice estava morrendo. A mulher que ele tinha amado, que tinha abandonado por covardia, estava lutando contra a morte sozinha, trabalhando até a exaustão para sustentar um filho. Eduardo sentiu uma mistura de dor, culpa e urgência que nunca tinha experimentado antes. Ele que tinha apenas 90 dias de vida, na verdade agora eram menos de 70, tinha encontrado Clarice no momento em que ela mais precisava de ajuda. Será que era coincidência? Será que o destino estava dando uma segunda chance para ele fazer a coisa certa depois de tantos anos? Eduardo ficou na sala de espera até Clarice sair da emergência, 2 horas depois. Ela estava caminhando devagar, apoiada em Amanda, e quando passou por ele, seus olhares se cruzaram por um segundo. Eduardo viu um lampejo de reconhecimento nos olhos dela, como se alguma coisa familiar tivesse despertado em sua memória. Mas Clarice desviou o olhar rapidamente e continuou andando. Eduardo sabia que não podia simplesmente abordar Clarice e revelar quem era. Ela certamente o odiava pelo que ele tinha feito 24 anos atrás, e além disso, ela estava doente e vulnerável. Ele precisava encontrar uma maneira de ajudá-la sem causar mais dor ou constrangimento. Foi assim que Eduardo decidiu contratar um investigador particular para descobrir tudo sobre a vida atual de Clarice. 2 dias depois, ele tinha um relatório completo nas mãos que o fez chorar pela primeira vez em décadas. Clarice Santos, 38 anos, enfermeira há 15 anos, mãe solteira de um menino de 8 anos chamado Gabriel. O pai da criança tinha abandonado Clarice quando descobriu a gravidez, e desde então ela criava o filho sozinha. Morava num apartamento pequeno alugado na zona leste da cidade. Trabalhava 60 horas por semana, em 2 empregos diferentes para conseguir pagar as contas. Há 2 anos, tinha sido diagnosticada com insuficiência renal crônica, mas não tinha condições de pagar por um tratamento particular e estava na lista de espera do sistema público há 18 meses. O relatório também mostrava que Clarice tinha sido uma excelente aluna, tinha se formado em enfermagem com honras, sempre trabalhou em hospitais públicos porque queria ajudar pessoas que não tinham condições de pagar por assistência médica particular. Ela nunca tinha se casado, dedicava toda a sua energia ao trabalho e ao filho. Eduardo leu cada linha do relatório com o coração apertado, imaginando como teria sido diferente se ele tivesse tido coragem de lutar pelo amor deles quando eram jovens. Clarice teria tido uma vida mais fácil. Gabriel teria crescido com um pai presente, e talvez ela não estivesse doente agora por trabalhar em excesso durante tantos anos. Eduardo se sentia responsável por todo o sofrimento dela, mesmo sabendo que não podia mudar o passado, mas podia fazer alguma coisa pelo presente. Foi nessa noite que Eduardo tomou a decisão mais importante da sua vida. Ele ia doar um rim para Clarice. Tinha 2 rins funcionando perfeitamente. E mesmo com o câncer, os médicos tinham dito que seus outros órgãos estavam saudáveis. Eduardo pesquisou tudo sobre transplante de rim. Descobriu que era possível viver normalmente com apenas um rim e que o procedimento poderia salvar a vida de Clarice. Claro que havia riscos, especialmente considerando seu estado de saúde, mas Eduardo não ligava para os riscos. Ele ia morrer mesmo nos próximos meses, então por que não usar esse tempo para fazer alguma coisa que realmente importasse? Na manhã seguinte, Eduardo ligou para Dr. Marcelo e marcou uma consulta urgente. Quando explicou sua intenção, o médico ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Eduardo, você tem certeza disso? Com seu diagnóstico, qualquer cirurgia representa um risco enorme. E, além disso, você nem conhece essa mulher, disse Dr. Marcelo, tentando dissuadi-lo da ideia. Mas Eduardo já tinha decidido, e nada no mundo ia fazê-lo mudar de opinião. Dr. Marcelo passou 3 dias tentando convencer Eduardo a desistir da ideia do transplante. Você está passando por um momento difícil, é normal querer fazer algo heróico, mas precisa pensar com clareza, disse o médico durante uma das várias conversas que tiveram naquela semana. Eduardo escutava pacientemente todos os argumentos, mas sua decisão estava tomada. Ele tinha vivido 42 anos, pensando apenas em si mesmo, construindo uma fortuna que não levaria para lugar nenhum, e agora tinha a chance de salvar a vida da única pessoa que ele tinha amado de verdade. Dr. Marcelo,
O senhor mesmo disse que eu tenho 2 meses de vida. Vou usar esse tempo para fazer alguma coisa que valha a pena, respondeu Eduardo com uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. O médico suspirou profundamente e concordou em fazer os exames necessários para verificar se Eduardo podia ser doador. Para surpresa de todos, os testes mostraram que ele era perfeitamente compatível com Clarice, como se o destino tivesse conspirado para que aquele encontro acontecesse. O próximo passo era mais complicado. Eduardo não podia simplesmente aparecer para Clarice e se oferecer como doador. Ela certamente desconfiaria e poderia até recusar a ajuda. Ele precisava encontrar uma maneira de fazer a doação de forma anônima, pelo menos no início. Foi assim que Eduardo procurou o Dr. Roberto Silva, o chefe da equipe de nefrologia do Hospital São Lucas, e explicou sua situação. Doutor, eu gostaria de doar um rim para uma paciente específica do hospital, mas quero que seja feito de forma confidencial, disse Eduardo, sentado na sala do médico 3 dias depois dos exames de compatibilidade. Dr. Roberto era um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e um olhar cansado de quem tinha visto muito sofrimento ao longo da carreira. Ele olhou para Eduardo com curiosidade e perguntou sobre a motivação para aquela doação tão específica. Eduardo inventou uma história sobre ter perdido a esposa por falta de doador e querer ajudar outras famílias, omitindo sua conexão pessoal com Clarice. Dr. Roberto explicou que doações direcionadas eram possíveis, mas exigiam uma série de protocolos médicos e éticos. Primeiro, precisamos confirmar que o senhor está mentalmente estável para tomar essa decisão. Segundo, a paciente precisa estar ciente de que existe um doador, mesmo que não saiba quem é. Terceiro, ambos passam por uma avaliação psicológica completa antes da cirurgia, explicou o médico, entregando uma pilha de formulários para Eduardo preencher. Eduardo assinou todos os papéis necessários e autorizou os médicos a entrarem em contato com Clarice para informar sobre a possibilidade do transplante. Ele pediu especificamente que não revelassem sua identidade até que ela concordasse com o procedimento, alegando que preferia manter o anonimato para evitar constrangimentos. Dr. Roberto concordou com a condição, desde que Eduardo se submetesse a todas as avaliações necessárias para confirmar que estava apto para a doação. Enquanto isso, Clarice continuava trabalhando no hospital, cada dia mais fraca e pálida. Eduardo a observava discretamente sempre que ia fazer seus exames e via como ela se esforçava para esconder o sofrimento dos colegas e pacientes. Ela mancava ligeiramente quando andava, sinal de que as pernas estavam inchando por causa dos rins que não funcionavam mais direito. Às vezes ela parava no meio do corredor e se apoiava na parede, respirando fundo para controlar a dor, mas sempre voltava ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Eduardo sentia o coração se partir cada vez que via Clarice naquele estado, e isso só fortalecia sua determinação de ajudá-la. Ele tinha passado 24 anos se arrependendo de não ter lutado pelo amor deles, e agora o destino estava dando uma chance de redimir pelo menos parte do mal que tinha causado. Foi numa terça-feira de manhã que Dr. Roberto chamou Clarice em sua sala para conversar sobre o transplante. Eduardo tinha pedido para ser avisado sobre o horário da conversa e ficou esperando no corredor, nervoso como um adolescente. Ele não conseguia escutar o que estava sendo dito, mas através da porta de vidro via as expressões de Clarice mudando conforme o médico explicava a situação. Primeiro, ela ficou surpresa, depois desconfiada, e finalmente começou a chorar. Eduardo viu quando ela balançou a cabeça negativamente várias vezes, claramente recusando a oferta. Dr. Roberto conversou com ela por mais de 1 hora, explicando que doações de rim entre pessoas vivas eram comuns e seguras, que o doador tinha passado por todos os exames necessários e estava apto para a cirurgia. Mas Clarice continuou resistindo, alegando que não podia aceitar um órgão de um estranho, que não era certo alguém se arriscar por ela. Quando Clarice saiu da sala do Dr. Roberto, Eduardo viu que ela estava visivelmente abalada. Ela caminhou devagar até o banheiro feminino, e Eduardo aproveitou para conversar rapidamente com o médico. Ela recusou? Perguntou Eduardo, mesmo já sabendo a resposta pela expressão no rosto do doutor. Ela está assustada e se sente culpada por aceitar a ajuda de um desconhecido. Mas conversei com a psicóloga dela,
e sabemos que Clarice tem no máximo 6 meses de vida sem o transplante. Ela vai acabar concordando quando perceber que não tem outra opção, explicou o Dr. Roberto, tentando tranquilizar Eduardo. O médico também contou que Clarice tinha perguntado várias vezes sobre o doador, querendo saber por que uma pessoa faria uma coisa dessas por alguém que não conhecia. Ela suspeita que existe alguma conexão pessoal, mas não consegue imaginar qual seria, disse Dr. Roberto, e Eduardo sentiu um arrepio ao pensar que Clarice podia estar desconfiando de sua identidade. Durante os dias seguintes, Eduardo acompanhou discretamente o estado de Clarice e viu que ela estava piorando rapidamente. Ela faltou 2 dias no trabalho, coisa que nunca tinha acontecido antes, e quando voltou estava ainda mais pálida e fraca. Amanda, a colega dela, comentou com outras enfermeiras que Clarice tinha desmaiado em casa e ficado internada de madrugada, mas tinha insistido em voltar ao trabalho porque não podia faltar. Ela é teimosa demais, não aceita ajuda de ninguém. Sempre foi assim desde que eu a conheço, disse Amanda sem saber que Eduardo estava escutando a conversa. Foi nesse momento que Eduardo entendeu por que Clarice estava resistindo ao transplante. Ela sempre foi uma pessoa orgulhosa, que preferia lutar sozinha a aceitar caridade de outros. Quando eram adolescentes, Eduardo lembrava como ela ficava constrangida quando ele tentava pagar alguma coisa para ela, sempre insistindo em dividir as contas, mesmo quando era óbvio que não tinha dinheiro. Eduardo sabia que precisava encontrar uma maneira de convencer Clarice a aceitar o transplante sem revelar sua identidade prematuramente. Foi assim que ele decidiu escrever uma carta anônima para ela, explicando as motivações do doador. Passou a noite inteira escrevendo e reescrevendo, tentando encontrar palavras que tocassem o coração dela, sem soar falso ou manipulativo. Na carta, Eduardo se apresentava como alguém que tinha perdido uma pessoa querida por falta de doador e que queria evitar que outras famílias passassem pelo mesmo sofrimento. Ele mencionava que sabia que ela tinha um filho pequeno e que uma criança não devia crescer sem a mãe. Eu não quero nada em troca, apenas a satisfação de saber que salvei uma vida. Por favor, não deixe o orgulho impedir que você aceite essa chance de continuar vivendo e cuidando de seu filho, escreveu Eduardo no final da carta, com lágrimas nos olhos. Dr. Roberto entregou a carta para Clarice no dia seguinte, e Eduardo ficou esperando ansiosamente por uma resposta. 3 dias se passaram sem notícias, até que finalmente o médico o chamou em sua sala. Ela concordou, disse Dr. Roberto com um sorriso aliviado. Foi a carta que a convenceu. Ela chorou muito quando leu, e disse que não podia ser egoísta quando alguém estava disposto a se sacrificar por ela. A cirurgia está marcada para a próxima sexta-feira. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Finalmente ia poder fazer alguma coisa concreta para ajudar Clarice, mas também sabia que depois da cirurgia seria impossível manter o anonimato. Ela ia descobrir quem ele era, e Eduardo não fazia ideia de como ela reagiria quando soubesse que seu doador era o homem que tinha quebrado seu coração 24 anos atrás. A sexta-feira da cirurgia amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu refletisse a ansiedade que Eduardo sentia. Ele chegou ao hospital às 5 da manhã, 3 horas antes do horário marcado, porque não conseguiu dormir durante a noite. Eduardo tinha passado a madrugada pensando em tudo que podia dar errado, não por medo da cirurgia em si, mas por preocupação com Clarice. E se o rim dele não funcionasse no corpo dela? E se houvesse complicações durante o procedimento? Eduardo sabia que estava arriscando os poucos meses de vida que tinha, mas aquilo não o preocupava. O que realmente o deixava nervoso era a possibilidade de Clarice descobrir sua identidade antes que ele tivesse chance de explicar suas motivações. Dr. Roberto tinha prometido manter o sigilo até depois da cirurgia, mas Eduardo sabia que em hospitais as informações circulavam rapidamente entre os funcionários, e Clarice trabalhava ali há mais de 10 anos. Eduardo foi internado no 4º andar, enquanto Clarice ficou no 3º, em alas separadas para manter o anonimato. Ele passou a manhã fazendo os últimos exames pré-operatórios e conversando com os médicos sobre os procedimentos. Dr. Marcelo estava visivelmente preocupado com os riscos da cirurgia para alguém com câncer avançado, mas Eduardo assinou todos os termos de responsabilidade necessários. "Você tem certeza absoluta de que quer fazer isso?" perguntou o Dr. Marcelo pela última vez,
enquanto Eduardo era preparado para entrar no centro cirúrgico. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, respondeu Eduardo, e realmente sentia aquilo. Pela primeira vez em décadas, ele estava fazendo alguma coisa que fazia sentido, alguma coisa que ia além de ganhar dinheiro ou impressionar pessoas. Estava salvando a vida da mulher que sempre amou, mesmo que ela nunca soubesse disso. A cirurgia durou 4 horas e foi um sucesso completo. Eduardo acordou na sala de recuperação com uma dor forte no lado direito, mas com uma sensação de paz que não experimentava há anos. Dr. Roberto apareceu ao lado da cama dele 2 horas depois, com um sorriso no rosto que disse tudo. Tudo correu perfeitamente. Seu rim já está funcionando no corpo da Clarice. Os sinais vitais dela estão estáveis e a recuperação está sendo melhor do que esperávamos, disse o médico, ajustando o soro que Eduardo estava tomando. E como ela está se sentindo? Perguntou Eduardo, tentando se sentar na cama apesar da dor. Ela está emocionada e grata. Já a perguntou várias vezes sobre você. Quer conhecer o doador pessoalmente para agradecer. Eu disse que você ainda estava se recuperando, mas acho que não vamos conseguir mantê-la afastada por muito tempo, respondeu Dr. Roberto com um tom de advertência. Eduardo ficou internado por 3 dias no 4º andar, fazendo sua recuperação inicial e aguardando o momento certo para encontrar Clarice. Durante esse tempo, ele soube através dos médicos que ela estava se recuperando rapidamente, que os níveis de ureia e creatinina no sangue já tinham normalizado e que ela estava ansiosa para voltar para casa e abraçar o filho. Eduardo também descobriu que Amanda, a colega de Clarice, estava desconfiada de toda a situação. Ela acha estranho aparecer um doador compatível justo quando Clarice mais precisa. Fica perguntando quem é essa pessoa misteriosa que quer ajudar sem receber nada em troca. Contou uma das enfermeiras do 4º andar para Eduardo, sem saber que estava falando exatamente com a pessoa misteriosa. Eduardo sabia que não podia adiar o encontro por muito mais tempo, mas estava com medo da reação de Clarice quando descobrisse a verdade. No 4º dia após a cirurgia, Eduardo finalmente teve alta médica. Dr. Roberto sugeriu que ele fosse para casa descansar, mas Eduardo pediu para ser transferido para o 3º andar, para o mesmo setor onde Clarice estava internada. Quero conhecer a pessoa que recebeu meu rim, disse Eduardo, tentando soar casual. O médico concordou, mas avisou que seria inevitável revelar sua identidade naquele momento. Eduardo sabia disso, e tinha passado os últimos 3 dias pensando no que ia dizer para Clarice, como ia explicar por que tinha feito aquilo sem soar como se estivesse tentando comprar o perdão dela. Quando finalmente foi transferido para o quarto do lado do de Clarice, Eduardo sentiu o coração disparar de uma forma que não acontecia desde a adolescência. Clarice estava dormindo quando Eduardo chegou ao 3º andar. Então, ele teve algumas horas para se preparar mentalmente para o encontro. Ele ficou na cama olhando pela janela e pensando em como a vida podia ser estranha às vezes. 24 anos atrás, ele tinha abandonado Clarice por covardia e pressão da família. Agora, ele tinha dado literalmente parte de si mesmo para salvá-la, e não sabia se ela ia conseguir perdoá-lo pelo passado. Eduardo também pensava no futuro. Ele ainda tinha o câncer, ainda ia morrer nos próximos meses, mas pelo menos agora sabia que Clarice ia viver. Ela ia poder criar o filho, continuar ajudando outras pessoas como enfermeira, ter a vida que merecia ter. Isso já fazia todo o sofrimento valer a pena. Foi no final da tarde que Clarice acordou e soube que o doador estava internado no quarto ao lado. Amanda contou que Eduardo tinha pedido para conhecê-la e Clarice imediatamente quis ir visitá-lo. Preciso agradecer pessoalmente. Esse homem salvou minha vida. É o mínimo que posso fazer, disse Clarice, tentando se levantar da cama, apesar dos protestos de Amanda. Ela ainda estava fraca da cirurgia, mas insistiu em ir até o quarto de Eduardo. Quando apareceu na porta, apoiada numa bengala e vestindo o roupão azul do hospital, Eduardo sentiu como se o tempo tivesse parado. Ela estava pálida e magra, com os cabelos despenteados e sem maquiagem, mas para Eduardo, ela continuava sendo a mulher mais bonita do mundo. Boa tarde, disse Clarice timidamente entrando no quarto. Eu sou Clarice Santos, a pessoa que recebeu seu rim. Queria agradecer pelo que o senhor fez por mim. Eduardo olhou nos olhos cor de mel de Clarice e viu que ela ainda não tinha o reconhecido completamente.
Havia uma expressão de familiaridade no rosto dela, como se soubesse que já tinha visto aquele homem em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde. Eu que agradeço por ter aceito minha doação, disse Eduardo com a voz embargada, tentando controlar a emoção. Clarice se aproximou da cama e se sentou na cadeira ao lado, estudando o rosto dele com curiosidade. Posso perguntar por que o senhor fez isso? Quer dizer, não nos conhecemos, o senhor não me deve nada. Por que arriscou sua saúde para salvar uma estranha? Perguntou Clarice. E Eduardo viu nos olhos dela a mesma sinceridade e pureza que o tinha encantado quando eram adolescentes. Porque você não é uma estranha para mim, respondeu Eduardo suavemente, e observou a expressão de Clarice mudando lentamente. Ela franziu a testa, inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, e Eduardo viu o momento exato em que o reconhecimento apareceu nos olhos dela. As pupilas se dilataram, a boca se abriu ligeiramente, e as mãos dela começaram a tremer. Eduardo, sussurrou Clarice, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Eduardo Henrique Monteiro? Eduardo acenou com a cabeça, preparado para qualquer reação que ela pudesse ter. Raiva, decepção, mágoa. Mas o que ele não esperava era ver lágrimas começando a escorrer pelo rosto de Clarice. Lágrimas que pareciam carregar 24 anos de dor e saudade. Você doou seu rim para mim, disse Clarice em voz baixa, mais para si mesma do que para Eduardo. Depois de tudo que aconteceu entre nós, depois de como você me tratou, você doou seu rim para mim. Eduardo tentou se explicar, mas Clarice levantou a mão pedindo silêncio. Ela ficou alguns minutos olhando para ele sem dizer nada, como se estivesse processando aquela informação impossível. Por quê? Perguntou finalmente, e Eduardo viu que ela realmente queria entender. Porque eu nunca parei de amar você, respondeu Eduardo com uma honestidade que o surpreendeu. Porque passei 24 anos me arrependendo de ter sido covarde demais para lutar pelo nosso amor. Porque quando descobri que você estava doente, soube que era minha chance de fazer alguma coisa certa antes de morrer. As palavras saíram de Eduardo como uma confissão que ele tinha guardado por décadas, e ele viu nos olhos de Clarice que ela estava ouvindo cada palavra com atenção. O silêncio que se seguiu às palavras de Eduardo pareceu durar uma eternidade. Clarice continuava olhando para ele, com uma mistura de incredulidade e dor, como se estivesse tentando reconciliar o homem que estava na sua frente com o garoto de 18 anos que tinha quebrado seu coração tantos anos atrás. Antes de morrer? Repetiu Clarice lentamente, se concentrando na parte mais perturbadora do que Eduardo tinha acabado de dizer. Eduardo percebeu que tinha revelado mais do que pretendia, mas não adiantava mais tentar esconder a verdade. Eu tenho câncer no pâncreas, Clarice. Os médicos me deram 3 meses de vida e isso foi há 1 mês, disse Eduardo, observando como o rosto dela empalideceu ainda mais. Foi por isso que decidi doar o rim. Vou morrer mesmo, então pelo menos queria que minha morte servisse para alguma coisa útil. Clarice se levantou da cadeira bruscamente, cambaleou um pouco por causa da fraqueza pós-cirúrgica, mas conseguiu se apoiar na parede. Você está morrendo e ainda assim doou um órgão para mim? Perguntou Clarice com a voz trêmula, e Eduardo viu que ela estava lutando para não chorar. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Como pôde se arriscar dessa forma? Eduardo tentou explicar que a cirurgia não tinha agravado seu estado, que seus rins estavam perfeitamente saudáveis apesar do câncer, mas Clarice não estava escutando as explicações técnicas. Ela estava olhando para ele com uma expressão que misturava gratidão, raiva e tristeza, de uma forma que Eduardo nunca tinha visto antes. 24 anos, murmurou Clarice, voltando a se sentar na cadeira. 24 anos sem uma palavra, sem um telefonema, sem sequer saber se você estava vivo ou morto. E agora você aparece aqui, me salva a vida, e me diz que vai morrer em 2 meses. Ela balançou a cabeça, como se não conseguisse processar a situação. Isso é loucura, Eduardo. Isso é completamente insano. Eduardo tentou se explicar. Começou a contar sobre como tinha pensado nela todos esses anos, como se arrependia de ter terminado o relacionamento daquela forma cruel. Mas Clarice o interrompeu. Você sabe o que eu passei depois que você me ligou naquele dia? Perguntou ela, e Eduardo viu que as lágrimas finalmente tinham começado a cair. Você sabe quantas noites eu chorei? Quantos anos eu precisei para conseguir confiar em outro homem? Você sabe que eu nunca consegui me casar porque sempre comparava todos os homens com você? As palavras de Clarice
eram como punhaladas no coração de Eduardo, porque ele sabia que merecia cada uma delas. Eu era uma garota de 17 anos que acreditava em contos de fada, que acreditava que amor era mais forte que dinheiro ou classe social. Você me fez sentir especial, me fez acreditar que eu valia alguma coisa, e depois jogou tudo fora como se eu fosse lixo. Clarice, eu sei que não tenho direito de pedir perdão depois de tanto tempo, disse Eduardo com a voz embargada. Eu sei que fui um covarde, que escolhi o caminho mais fácil. Minha família fez uma pressão terrível. Ameaçaram me deserdar, me expulsar da empresa, e eu não tive coragem de enfrentá-los. Eu era jovem, imaturo, e tomei a pior decisão da minha vida. Eduardo fez uma pausa para respirar fundo antes de continuar. Mas quero que você saiba que nenhum dia passou sem que eu pensasse em você. Nenhum relacionamento que eu tive se comparou ao que senti por você. Eu construí um império, fiquei rico e poderoso, mas nunca fui feliz, porque a única coisa que realmente importava eu tinha jogado fora por covardia. Clarice escutava as palavras dele em silêncio, limpando as lágrimas com as costas da mão. E você acha que isso muda alguma coisa? Perguntou Clarice depois de alguns minutos. Você acha que, porque está morrendo agora, eu vou esquecer 24 anos de dor e me jogar nos seus braços? Eduardo balançou a cabeça rapidamente. Não, Clarice, eu não espero nada de você. Não fiz o transplante esperando seu perdão ou sua gratidão. Fiz porque era a coisa certa a ser feita, porque você merece viver, porque tem um filho que precisa de você. Eduardo se apoiou no travesseiro e olhou diretamente nos olhos dela. Eu só queria que você soubesse a verdade antes de eu partir. Queria que soubesse que você foi o amor da minha vida, mesmo que eu tenha sido covarde demais para lutar por esse amor quando tive a chance. As palavras saíram de Eduardo com uma sinceridade crua que deixou Clarice visivelmente abalada. Clarice ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela do quarto como se estivesse organizando os pensamentos. Quando finalmente voltou a falar, sua voz estava mais calma, mas ainda carregada de emoção. Você sabe qual foi a pior parte de tudo? Disse ela sem olhar para Eduardo. Não foi nem a forma como você terminou comigo, por mais cruel que tenha sido. A pior parte foi descobrir que eu tinha me apaixonado por uma ilusão. O Eduardo que eu amava não existia realmente. Era apenas um garoto rico, fingindo ser alguém diferente, para se divertir com uma garota pobre. Eduardo sentiu essas palavras como um soco no estômago, porque sabia que havia uma parte de verdade nelas. Mas está errado em uma coisa, Clarice, disse Eduardo depois de um momento. O Eduardo por quem você se apaixonou existia sim. Ele ainda existe. Foi a única parte de mim que permaneceu real durante todos esses anos. Então por que você nunca voltou? Perguntou Clarice, finalmente olhando para ele novamente. Se você realmente me amava, se realmente se arrependia, por que esperou 24 anos para aparecer na minha vida de novo? Eduardo sabia que essa era a pergunta mais difícil de responder, porque expunha a profundidade de sua covardia. Porque eu sabia que não merecia você, admitiu Eduardo. Porque sabia que tinha causado muito mal e achava que era melhor deixar você seguir em frente sem mim, e também porque... Eduardo hesitou, mas decidiu ser completamente honesto. Porque eu era orgulhoso demais para admitir que tinha feito a escolha errada. Foi só quando soube que ia morrer que entendi que orgulho não vale nada quando você perde a pessoa que ama. Clarice absorveu essas palavras em silêncio, e Eduardo viu que ela estava lutando com sentimentos contraditórios. Havia dor e raiva pelos anos perdidos, mas também havia algo mais, uma centelha do amor que tinham compartilhado quando eram jovens. Você tem ideia do que está me pedindo? Disse Clarice finalmente. Você quer que eu perdoe 24 anos de sofrimento, que ignore toda a dor que passou e que aceite você de volta na minha vida, justo no momento em que vai me deixar de novo? Eduardo entendeu a impossibilidade da situação que estava criando para Clarice. Eu não estou pedindo nada, Clarice. Só quero que você saiba que você foi amada, que foi importante para alguém, que sua vida tem valor. Se isso trouxer um pouco de paz para você, já é mais do que eu mereço. O que aconteceu a seguir surpreendeu Eduardo completamente. Clarice se levantou da cadeira, caminhou até a cama dele e segurou a mão dele entre as suas. As mãos dela estavam quentes e macias, exatamente como Eduardo lembrava de quando eram adolescentes. Eduardo, eu vou cuidar de você, disse Clarice com uma determinação que não esperava ouvir.
Você salvou minha vida, e agora eu vou estar ao seu lado nos seus últimos meses. Não por obrigação, não por gratidão, mas porque apesar de toda a dor que você me causou, ainda existe uma parte de mim que nunca parou de amar você também. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto e tentou protestar, dizer que ela não precisava fazer aquilo, mas Clarice apertou a mão dele com força. Você teve sua chance de escolher 24 anos atrás, e escolheu mal. Agora é minha vez de escolher, e eu escolho ficar com você até o final. 2 semanas se passaram desde a conversa no hospital, e Eduardo ainda não conseguia acreditar na decisão que Clarice tinha tomado. Ela tinha pedido licença médica no trabalho, alegando que precisava se recuperar completamente da cirurgia. Mas Eduardo sabia que a verdadeira razão era poder cuidar dele. Contra todos os protestos da família Monteiro, especialmente de Dona Margarete, que fez um escândalo, quando soube que aquela mulher estava morando na mansão, Clarice se mudou para a casa de Eduardo, levando apenas algumas roupas, e seu filho Gabriel. O menino de 8 anos era uma versão em miniatura da mãe, com os mesmos olhos cor-de-mel e a mesma personalidade doce que tinham conquistado Eduardo décadas atrás. No primeiro dia, Gabriel ficou tímido e desconfiado do homem estranho que sua mãe estava cuidando, mas Eduardo tinha paciência infinita com a criança, e logo os dois desenvolveram uma amizade genuína. A rotina na mansão tinha mudado completamente. Eduardo, que sempre viveu sozinho, cercado apenas de empregados que mal conversavam com ele, agora acordava todos os dias com o som de Clarice preparando o café da manhã e Gabriel correndo pelos corredores. Era uma casa que finalmente tinha vida, que tinha propósito além de servir, como símbolo de status social. Clarice tinha transformado um dos quartos de hóspedes em um espaço para Gabriel, decorando com desenhos que ele fazia na escola e brinquedos que Eduardo fazia questão de comprar. O menino estava encantado com a piscina, com o jardim imenso onde podia brincar, e especialmente com Eduardo, que tinha tempo para escutar suas histórias sobre a escola e jogar videogame com ele. "Mamãe, o Eduardo é seu namorado?" perguntou Gabriel uma tarde com a inocência típica das crianças, fazendo Clarice corar e Eduardo sorrir pela primeira vez em meses. Eduardo estava surpreso com a rapidez de sua recuperação física após o transplante. Os médicos tinham previsto que ele ficaria debilitado por algumas semanas, mas com os cuidados constantes de Clarice, ele se sentia mais forte a cada dia. Ela controlava rigorosamente seus medicamentos, preparava refeições nutritivas especialmente pensadas para alguém em tratamento oncológico e insistia que ele fizesse caminhadas leves pelo jardim todas as manhãs. "Você não pode desistir da luta só porque tem um prazo de validade", dizia Clarice, sempre que Eduardo tentava argumentar que não valia a pena se esforçar tanto. "Enquanto você estiver vivo, vai viver com dignidade e qualidade." Eduardo obedecia a todas as orientações dela, não porque acreditava que fossem mudar alguma coisa em relação ao câncer, mas porque via como Clarice ficava feliz quando ele demonstrava vontade de se cuidar. As conversas entre eles foram se aprofundando gradualmente, conforme a barreira inicial de dor e ressentimento ia sendo substituída por uma intimidade cuidadosa. Clarice contou sobre os anos difíceis após o término do relacionamento, como tinha lutado para terminar os estudos e se formar enfermeira, como tinha descoberto a gravidez quando Gabriel era inesperado, mas muito desejado. Eduardo ficou emocionado ao saber que ela nunca tinha se casado, que havia tido alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nenhum que durasse muito tempo. "Eu sempre sabotava os relacionamentos quando eles começavam a ficar sérios", confessou Clarice numa noite em que estavam conversando na varanda depois que Gabriel tinha ido dormir. "No fundo, acho que ainda estava comparando todos os homens com o garoto de 18 anos por quem me apaixonei." Eduardo segurou a mão dela e pediu desculpas mais uma vez por ter causado tanto mal, mas Clarice balançou a cabeça. "Não quero mais ouvir pedidos de desculpa. O que passou, passou. Agora quero aproveitar o tempo que temos." Eduardo também abriu seu coração para Clarice, contando sobre os casamentos vazios que tinha tido, sobre como se sentia sozinho, mesmo cercado de pessoas, sobre como o diagnóstico do câncer tinha sido quase um alívio porque finalmente dava um prazo para uma vida que não fazia sentido. "Você sabe qual foi meu primeiro pensamento quando o médico me deu a notícia?" disse Eduardo uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim.
Não foi medo da morte. Foi alívio por ter uma desculpa para parar de fingir que era feliz. Clarice escutava essas confissões com uma mistura de tristeza e compaixão, entendendo como Eduardo tinha se perdido ao longo dos anos. Você não precisa morrer para começar a viver de verdade, disse ela, parando e olhando diretamente nos olhos dele. Ainda dá tempo de encontrar significado, de ser feliz, mesmo que seja por pouco tempo. Foi nessa época que a família Monteiro intensificou os ataques contra Clarice. Dona Margarete aparecia na mansão quase todos os dias, sempre acompanhada de algum irmão ou cunhada de Eduardo, tentando convencê-lo a expulsar Clarice e Gabriel da casa. Essa mulher está se aproveitando de você no seu momento de fraqueza, acusava Dona Margarete, ignorando completamente a presença de Clarice na sala. Ela quer seu dinheiro, Eduardo. Não pode ser coincidência ela aparecer na sua vida exatamente quando você está doente. Eduardo tentava se manter calmo durante essas visitas, mas a paciência estava chegando ao limite. Mãe, a senhora não entende nada sobre o que está acontecendo aqui, respondia Eduardo, segurando a mão de Clarice para mostrar que estava do lado dela. Clarice me salvou de uma vida vazia, não o contrário. Mas Dona Margarete não desistia facilmente, e as visitas se tornaram cada vez mais agressivas e humilhantes. A gota d'água aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando Dona Margarete chegou acompanhada de um advogado e tentou convencer Eduardo a assinar uma alteração no testamento que excluía qualquer possibilidade de Clarice herdar alguma coisa. É para proteger o patrimônio da família, explicou o advogado, estendendo os papéis para Eduardo assinar. Sua mãe está preocupada com possíveis alegações de união estável ou influência indevida. Eduardo olhou para os documentos, depois para a mãe, depois para Clarice, que estava parada na porta da sala, com uma expressão de constrangimento profundo. Foi nesse momento que algo se quebrou definitivamente dentro de Eduardo. Ele se levantou da poltrona, pegou os papéis do advogado e rasgou tudo na frente de todos. Chega, disse Eduardo com uma firmeza na voz que surpreendeu até ele mesmo. Chega de tentar controlar minha vida. Chega de desrespeitar a mulher que amo. Se a senhora não consegue aceitar Clarice, então pode sair da minha casa e não voltar mais. O escândalo que se seguiu ecoou pela casa inteira. Dona Margarete gritou que Eduardo estava sendo manipulado, que não estava em suas faculdades mentais, que ia contestar qualquer testamento que ele fizesse em favor de Clarice. Eduardo escutou tudo em silêncio, e quando a mãe terminou de gritar, ele simplesmente disse: "Ótimo. Agora a senhora sabe exatamente onde eu estou. Se quiser me ver nos meus últimos meses de vida, vai ter que aceitar Clarice e Gabriel como parte da minha família. Se não conseguir fazer isso, então prefiro morrer em paz, sem sua presença." Dona Margarete saiu da casa batendo a porta, levando o advogado e prometendo que aquilo não ia ficar assim. Eduardo sabia que tinha queimado uma ponte importante, mas pela primeira vez em 42 anos, se sentia livre para tomar suas próprias decisões. Naquela noite, Clarice foi até o quarto de Eduardo para conversar sobre o que tinha acontecido. "Você não precisava fazer aquilo por minha causa", disse ela, sentando na beirada da cama dele. "Não quero ser o motivo de você se afastar da sua família." Eduardo segurou as mãos dela e olhou diretamente nos olhos cor-de-mel que tanto amava. "Clarice, eles nunca foram realmente minha família. Família é quem se importa com você, quem está do seu lado nos momentos difíceis, quem te ama pelo que você é e não pelo que você tem." Eduardo fez uma pausa e acariciou o rosto dela suavemente. "Você e Gabriel são minha família agora. Vocês são as únicas pessoas que realmente se importam comigo, e eu prefiro passar meus últimos dias cercado de amor verdadeiro do que de parentes interesseiros." Clarice se emocionou com essas palavras, e pela primeira vez, desde que tinham se reencontrado, ela se inclinou e beijou Eduardo suavemente nos lábios. Um beijo que carregava 24 anos de saudade e dor, mas também a promessa de um amor renovado. 3 meses se passaram desde a cirurgia do transplante, e Eduardo estava enfrentando uma realidade que ninguém esperava. Ele estava se sentindo melhor do que havia se sentido em anos. A princípio, tanto ele quanto Clarice atribuíram a melhora aos cuidados especiais, à alimentação regrada e ao ambiente amoroso que agora o cercava. Mas quando chegou o dia dos exames de rotina que Dr. Marcelo havia marcado para acompanhar a evolução do câncer,
Os resultados deixaram toda a equipe médica perplexa. Eduardo estava na sala de espera com Clarice ao seu lado, os dois nervosos, mas tentando manter a calma, quando o Dr. Marcelo apareceu com uma expressão que misturava confusão e incredulidade. Eduardo, preciso repetir alguns exames. Os resultados que temos aqui não fazem sentido, disse o médico, segurando uma pasta com papéis que folheava repetidamente como se esperasse que os números mudassem magicamente. O que está acontecendo, doutor? Perguntou Clarice, apertando a mão de Eduardo com força. Dr. Marcelo se sentou na frente deles e explicou que os marcadores tumorais de Eduardo tinham diminuído drasticamente desde o último exame, algo que era medicamente impossível para um câncer no estágio avançado que ele tinha. O tumor no pâncreas diminuiu de tamanho, as metástases no fígado praticamente desapareceram, e os exames de sangue mostram que o organismo dele está funcionando como se não houvesse câncer, explicou o médico, tentando manter o tom profissional, apesar da perplexidade evidente. Eduardo e Clarice se olharam em silêncio, nenhum dos dois conseguindo processar completamente o que estavam ouvindo. Se isso significa que ele está curado? Perguntou Clarice com a voz trêmula, sem ousar acreditar na possibilidade. Dr. Marcelo balançou a cabeça lentamente. Não posso dizer isso ainda. Vamos repetir todos os exames, fazer uma bateria completa, incluindo novos exames de imagem. Mas confesso que em 30 anos de medicina, nunca vi uma reversão tão dramática. Durante a semana seguinte, Eduardo foi submetido a todos os exames possíveis. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, exames de sangue que eram repetidos a cada 2 dias para confirmar os resultados. Clarice o acompanhou a cada consulta, a cada procedimento, torcendo silenciosamente para que aquilo não fosse um erro dos laboratórios ou uma melhora temporária que logo seria revertida. Eduardo também não queria criar expectativas, mas não conseguia negar que se sentia fisicamente melhor do que há anos. Tinha recuperado o apetite, dormia bem, sentia energia para brincar com Gabriel e fazer longas caminhadas pelo jardim. Era como se seu corpo estivesse respondendo a algum tratamento milagroso que ninguém conseguia identificar. Talvez seja efeito da felicidade, brincou Gabriel uma tarde, enquanto jogavam bola no quintal. Mamãe sempre diz que quando estamos felizes, ficamos mais saudáveis. Eduardo riu da simplicidade da observação, mas no fundo se perguntava se o menino não tinha razão. Os resultados finais chegaram numa terça-feira cinzenta de julho. Eduardo e Clarice estavam sentados na sala de Dr. Marcelo, esperando pelo veredicto que poderia mudar completamente suas vidas. O médico entrou com uma equipe de oncologistas e outros especialistas, todos com expressões que misturavam alegria profissional e perplexidade científica. Eduardo, não sei como explicar o que está acontecendo com você, mas todos os exames confirmam a mesma coisa, disse Dr. Marcelo, abrindo a pasta com os resultados mais recentes. O câncer regrediu completamente. Não conseguimos encontrar nenhum vestígio de células cancerígenas no seu organismo. Clinicamente falando, você está curado. As palavras ecoaram na sala como um eco impossível. Eduardo sentiu as pernas ficarem fracas e precisou se apoiar na cadeira para não cair. Clarice começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de felicidade pura, uma emoção que ela não experimentava há anos. Mas como isso é possível? Perguntou Eduardo depois de conseguir recuperar a voz. A equipe médica explicou que regressões espontâneas de câncer existiam, mas eram extremamente raras, especialmente em casos tão avançados quanto o dele. Tecnicamente chamamos de remissão espontânea. Pode ser causada por fatores imunológicos, hormonais, psicológicos ou uma combinação de todas essas coisas, explicou um dos oncologistas. O que sabemos é que seu sistema imunológico, de repente, começou a atacar as células cancerígenas de forma extremamente eficaz. Nunca vimos nada igual. Eduardo escutava as explicações científicas, mas no coração ele sabia qual tinha sido o verdadeiro remédio. Era o amor de Clarice, a presença de Gabriel, a sensação de finalmente ter uma família de verdade. Era ter encontrado um propósito para viver, depois de décadas vagando sem direção. Doutor, isso significa que eu não vou morrer? Perguntou Eduardo, ainda não conseguindo acreditar completamente na realidade da situação. Você vai viver, Eduardo, respondeu Dr. Marcelo com um sorriso genuíno.
Vai precisar fazer exames regulares para acompanhamento, manter hábitos saudáveis, mas tecnicamente você está curado. Pode fazer planos para o futuro. Eduardo olhou para Clarice e viu que ela estava sorrindo através das lágrimas, com uma expressão de felicidade que iluminava todo o rosto dela. Pela primeira vez em meses, Eduardo permitiu que a esperança tomasse conta do seu coração. Ele ia viver. Ia poder passar anos ao lado de Clarice, ia ver Gabriel crescer. Ia ter a chance de construir a família que sempre quis ter. Era como se o universo estivesse dando uma segunda chance para ele fazer as coisas certas, para viver o amor que tinha desperdiçado 24 anos atrás. Eu amo você, disse Eduardo para Clarice ali mesmo, na sala do médico, na frente de toda a equipe. Amo você e quero passar o resto da minha vida te provando isso. Clarice se jogou nos braços dele, e os dois se beijaram como se fossem adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. A notícia da recuperação milagrosa de Eduardo se espalhou rapidamente pela família Monteiro, mas não com a alegria que se poderia esperar. Dona Margarete e os irmãos de Eduardo ficaram furiosos ao saber que ele não ia morrer, porque isso significava que Clarice e Gabriel iam continuar fazendo parte da vida dele permanentemente. A princípio, tentaram uma abordagem mais sutil, voltando a visitá-lo e fingindo estar felizes com sua recuperação. Que maravilha, filho! Agora você pode voltar para casa, retomar sua vida normal, disse Dona Margarete numa das primeiras visitas após o diagnóstico da cura. Mas Eduardo deixou claro que sua vida normal agora incluía Clarice e Gabriel, e que não tinha intenção de mudar nada na nova rotina que tinham estabelecido. Esta é minha casa agora, mãe. Nossa casa, disse Eduardo, passando o braço ao redor da cintura de Clarice. E esta é minha família. Quando perceberam que Eduardo não ia ceder, a família Monteiro partiu para ataques mais diretos. Começaram a espalhar rumores de que Clarice tinha usado algum tipo de bruxaria ou charlatanismo para curar Eduardo, insinuando que ela tinha interesses escusos por trás da ajuda que oferecia. Dona Margarete chegou ao ponto de contratar um investigador particular para tentar encontrar evidências de que Clarice estava explorando Eduardo financeiramente, mas não conseguiu encontrar nada, porque simplesmente não havia nada para encontrar. Clarice continuava vivendo de forma simples, usando suas próprias roupas, insistindo em dividir as despesas da casa com o dinheiro que tinha economizado, recusando presentes caros que Eduardo tentava dar. Ela nem parece uma interesseira, reclamou uma das cunhadas de Eduardo para Dona Margarete. É isso que me preocupa. Ela é esperta demais, sabe como fingir bem. A situação chegou ao limite quando Dona Margarete tentou uma última cartada desesperada. Ela apareceu na mansão acompanhada de 2 seguranças particulares e um oficial de justiça, alegando que Eduardo estava sendo mantido em cárcere privado e que precisava ser removido da influência de Clarice para recuperar sua sanidade mental. Meu filho está sendo vítima de lavagem cerebral, declarou Dona Margarete para o oficial, que escutava tudo com uma expressão de ceticismo crescente. Eduardo desceu as escadas vestindo uma camisa polo e bermuda, claramente saudável e lúcido, acompanhado de Clarice e Gabriel, que tinham ficado preocupados com a movimentação na porta de casa. Mãe, a senhora realmente acha que eu estou sendo mantido prisioneiro na minha própria casa? Perguntou Eduardo, com um tom calmo, mas firme. O oficial de justiça conversou com Eduardo por alguns minutos, confirmou que ele estava em perfeitas condições mentais e físicas e dispensou a ocorrência. Dona Margarete saiu da casa humilhada e furiosa, mas Eduardo sabia que aquilo ainda não tinha terminado. Naquela mesma noite, depois do constrangimento causado pela tentativa desesperada de Dona Margarete de afastá-lo de Clarice, Eduardo tomou a decisão mais importante de sua vida adulta. Ele convocou uma reunião com todos os advogados da família, marcou para o dia seguinte no escritório central da Monteiro Incorporações e disse que ia fazer um anúncio que mudaria definitivamente os rumos da empresa e da família. Clarice tentou dissuadi-lo de tomar qualquer decisão drástica motivada pela raiva, mas Eduardo explicou que não era raiva o que o movia, era clareza. Pela primeira vez em 42 anos, eu sei exatamente o que quero, e não vou deixar ninguém me impedir de viver a vida que escolhi, disse Eduardo, segurando as mãos de Clarice enquanto Gabriel brincava no jardim, sem saber da tempestade que estava se formando ao redor da família. Eles passaram a vida inteira me controlando, me dizendo o que era melhor para mim.
e o resultado foi que eu quase morri sozinho e infeliz. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório da empresa vestindo um terno que não usava há meses, mas com uma expressão de determinação que todos os funcionários notaram. A sala de reuniões estava lotada. Dona Margarete, os 3 irmãos de Eduardo, as cunhadas, os sobrinhos mais velhos que já trabalhavam na empresa e os principais advogados da família. Eduardo entrou acompanhado apenas de seu advogado pessoal, Dr. Luiz Fernando, um homem de confiança que não tinha ligações com os interesses dos outros membros da família. Obrigado por virem, disse Eduardo, sentando na cabeceira da mesa, como sempre fazia durante as reuniões empresariais. O que tenho para dizer vai surpreender todos vocês, mas é uma decisão que tomei com plena consciência e depois de muita reflexão. O silêncio que se seguiu era tenso, carregado da expectativa de que Eduardo finalmente voltaria à razão e se afastaria de Clarice. Estou renunciando à presidência da Monteiro Incorporações, anunciou Eduardo sem rodeios, observando as expressões de choque que se espalharam pela mesa. Vou passar minha participação na empresa para ser administrada por um conselho profissional e minha parte dos lucros será dividida igualmente entre todos os irmãos. Dona Margarete foi a primeira a reagir, batendo a mão na mesa e gritando que aquilo era loucura, que Eduardo estava jogando fora décadas de trabalho da família. Mas Eduardo levantou a mão pedindo silêncio e continuou. Além disso, vou vender a mansão e a maioria dos meus bens pessoais. Quero uma vida mais simples, mais verdadeira, longe de toda essa ostentação que nunca me trouxe felicidade. As reações foram explosivas. Gritos de indignação, acusações de que Clarice tinha lavado o cérebro dele, ameaças de processos judiciais para contestar sua capacidade mental. Eduardo escutou tudo em silêncio, esperando que a tempestade inicial passasse antes de continuar. Sei que vocês acham que estou sendo manipulado por Clarice, mas estão completamente errados, disse Eduardo quando finalmente conseguiu falar novamente. Clarice nunca me pediu nada, nunca demonstrou interesse no meu dinheiro, nunca sugeriu que eu mudasse minha vida por ela. Todas essas decisões são minhas, baseadas no que aprendi durante os meses em que achei que ia morrer. Eduardo olhou diretamente para Dona Margarete antes de continuar. Vocês querem saber o que Clarice fez por mim? Ela me ensinou o que é amor verdadeiro. Me mostrou que felicidade não se compra com dinheiro. Me deu uma família de verdade, baseada em carinho e não em interesse. E mais importante, ela me salvou de uma vida vazia e sem sentido. Eduardo, você está cometendo o maior erro da sua vida, disse Ricardo, o irmão mais velho, tentando usar um tom mais conciliador. Essa mulher apareceu do nada quando você estava vulnerável, se aproveitou da sua doença e agora está destruindo tudo que nossa família construiu em décadas. Eduardo balançou a cabeça calmamente. Ricardo, vocês é que não entendem. Clarice não destruiu nada, ela me construiu. Quando vocês me obrigaram a terminar com ela 24 anos atrás, eu me tornei uma pessoa vazia, focada apenas em acumular dinheiro e poder para impressionar pessoas que no fundo não se importavam comigo. A doença me fez perceber que eu tinha desperdiçado minha vida inteira. Eduardo fez uma pausa e olhou para cada pessoa na mesa. Clarice me deu de volta a capacidade de amar, de ser feliz, de ter esperança. Se isso é ser manipulado, então prefiro viver manipulado e feliz do que livre e miserável. A reunião se estendeu por mais 2 horas, com argumentos cada vez mais acalorados de ambos os lados. Dona Margarete tentou apelar para a emoção, falando sobre tradições familiares e sobre como o avô de Eduardo ficaria decepcionado. Os irmãos tentaram argumentos práticos, alegando que Eduardo estava jogando fora oportunidades de negócios importantes. As cunhadas insinuaram que Clarice podia abandoná-lo assim que descobrisse que ele não era mais milionário. Mas Eduardo tinha resposta para tudo, porque suas decisões vinham de uma convicção profunda que nenhum argumento externo conseguia abalar. Vocês passaram anos me dizendo que amor não paga contas, que sentimento não constrói império, que eu devia escolher razão em vez de emoção, disse Eduardo no final da reunião. Pois bem, agora eu descobri que império não cura solidão, que dinheiro não traz felicidade e que uma vida sem amor não vale a pena ser vivida. Quando finalmente saiu do escritório, Eduardo se sentia mais leve do que havia se sentido em décadas.
Dr. Luiz Fernando tinha ficado encarregado de cuidar de todos os aspectos legais da transição, e Eduardo sabia que os próximos meses seriam complicados do ponto de vista burocrático, mas não se importava. Ele dirigiu de volta para casa, pela última vez chamando aquela mansão de casa, e encontrou Clarice e Gabriel brincando na piscina. Clarice percebeu imediatamente pela expressão dele que alguma coisa importante tinha acontecido. Como foi a reunião? Perguntou ela quando Eduardo se aproximou. Acabei de me divorciar da minha família e me casar com a liberdade, respondeu Eduardo, se sentando na beirada da piscina e contando tudo o que tinha acontecido. Clarice escutou em silêncio, com uma expressão que misturava preocupação e admiração. Eduardo, você tem certeza de que é isso que quer? Perguntou Clarice depois que ele terminou de contar sobre as decisões que tinha tomado. Não quero que você se arrependa no futuro e me culpe por ter perdido tudo. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos e olhou diretamente nos olhos cor de mel que tanto amava. Clarice, eu não perdi nada. Eu ganhei tudo. Ganhei você. Ganhei Gabriel. Ganhei uma chance de recomeçar e construir uma vida baseada no que realmente importa. Eduardo beijou os lábios dela suavemente antes de continuar. Além disso, não vou ficar pobre. Vou ter dinheiro suficiente para nos sustentar confortavelmente pelo resto da vida, só não vou mais ser obscenamente rico. E, honestamente, não sinto a menor falta dessa riqueza exagerada. 3 meses depois, Eduardo e Clarice estavam casados numa cerimônia simples na capela do Hospital São Lucas, o mesmo lugar onde tinham se reencontrado e onde suas vidas tinham sido transformadas. Gabriel foi o pajem, radiante de felicidade por finalmente ter um pai de verdade que brincava com ele, que o ajudava com a lição de casa, que estava presente em todos os momentos importantes. Eduardo tinha vendido a mansão e comprado uma casa menor, mas aconchegante num bairro de classe média, com um quintal onde Gabriel podia brincar e um jardim onde Clarice cultivava flores. Eles tinham criado uma rotina simples, mas satisfatória. Eduardo trabalhava como consultor para empresas menores, usando sua experiência para ajudar empreendedores que estavam começando, enquanto Clarice tinha voltado ao trabalho no hospital, mas agora apenas meio período para poder passar mais tempo com a família. Eduardo também tinha descoberto uma nova paixão: usar parte de sua fortuna remanescente para ajudar pessoas em situações parecidas com a que Clarice tinha enfrentado. Eles criaram uma fundação que custeava tratamentos médicos para pacientes sem condições financeiras, especialmente transplantes de órgãos. É uma forma de retribuir o milagre que aconteceu conosco, explicava Eduardo sempre que alguém perguntava sobre sua motivação filantrópica. A fundação já tinha ajudado mais de 100 famílias em apenas 6 meses de funcionamento, e Eduardo encontrava nesse trabalho uma satisfação que nunca tinha experimentado construindo prédios comerciais. Dona Margarete e o resto da família Monteiro tinham cortado completamente o contato com Eduardo, exceto pelos procedimentos legais necessários para a divisão dos bens, mas ele não sentia falta do relacionamento frio e interesseiro que tinham. Na noite de seu primeiro aniversário de casamento, Eduardo e Clarice estavam sentados na varanda da casa nova, observando Gabriel brincar no quintal com o cachorro que tinham adotado do abrigo municipal. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Clarice, encostando a cabeça no ombro de Eduardo. Me arrependo de ter demorado 24 anos para ter coragem de escolher o amor em vez do medo, respondeu Eduardo, beijando o topo da cabeça dela. Mas não me arrependo de nada que aconteceu desde que nos reencontramos. Cada decisão, cada mudança, cada ponte que queimei, valeu a pena para chegar até este momento. Eduardo olhou para Gabriel correndo no quintal, para Clarice sorrindo ao seu lado, para a casa simples mas cheia de amor onde agora viviam, e sentiu uma gratidão profunda por ter tido uma segunda chance de viver de verdade. Às vezes os milagres acontecem não para mudar nossa sorte, mas para nos dar coragem de mudar nossas escolhas. E Eduardo sabia que tinha escolhido certo desta vez. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Eduardo descobriu que a felicidade não estava nos milhões que possuía, mas no amor sincero que tinha desperdiçado. Clarice nos mostrou que perdoar não é esquecer o passado,
mas escolher construir um futuro melhor. Que esta história nos lembre que nunca é tarde para recomeçar, que o amor pode curar as feridas mais profundas e que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. A vida sempre nos dá segundas chances quando temos coragem de escolher o coração em vez do medo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa acreditar no amor. Comentem de qual cidade estão nos ouvindo. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor e esperança. Até a próxima história.